Amados irmãos e irmãs, quem aqui nunca errou contra alguém? Quem aqui nunca pisou na bola? Quem aqui nunca se estressou? Quem aqui nunca faltou um compromisso? Quem aqui nunca ofendeu alguém? E quem aqui também nunca foi alvo de alguma ofensa, de alguma palavra que não foi muito bem dita, de algo que nos machucou? Todos nós acredito que já fizemos e fomos alvo de algo assim que machuca o outro ou a nós mesmos. Pois bem, meus irmãos, a palavra de Deus que nós ouvimos hoje nos quer mostrar como nós podemos corrigir o outro, e também quando nós formos sinais, quando nós formos alvos da correção de alguém, a palavra de Deus quer nos mostrar o porquê nós precisamos corrigir o outro. Muitas vezes nós evitamos certos momentos como esse. Se alguém erra conosco, a gente diz, não, deixa para lá, porque é melhor que fica para lá. Se alguém erra com relação, por exemplo, aos seus compromissos com a igreja, deixa para lá, é melhor. Se alguém erra dentro de casa, às vezes, deixa para lá, é melhor. Meus irmãos, a palavra não quer que nós cheguemos nas pessoas e as maltratemos. A palavra quer que nós vamos fazer a correção fraterna, que é diferente de quando nós queremos descontar a raiva em alguém. Uma coisa é eu querer corrigir para ganhar esta pessoa para Deus. Outra coisa é eu jogar toda a minha raiva, toda a minha contrariedade em cima daquela pessoa. Meus irmãos, e daí nós poderíamos nos perguntar, mas será mesmo que eu devo corrigir alguém? A primeira leitura vai nos dar então uma direção. Quem quiser acompanhar, versículo 8 da primeira leitura, onde Deus dirige a palavra ao profeta Ezequiel, e certamente então esta palavra é dirigida a todos nós, padre, pai, mãe, professor, todos nós que precisamos lidar com as pessoas, ou talvez temos pessoas sob a nossa responsabilidade. E o Senhor diz assim ao profeta, versículo 8 da primeira leitura: se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, ou seja, perder a salvação, e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa, mas eu te pedirei contas da sua morte. Ou seja, se o Senhor nos mostra os seus caminhos, e nós sabemos quais são os caminhos que o Senhor quer para nós, a vivência que o Senhor nos ensina, e isso fica de modo muito claro nos 10 mandamentos, que eu espero de coração que vocês saibam de cor e salteado. Se o Senhor nos mostra os seus caminhos, e mesmo assim nós não queremos, e diante de nós tem alguém que não quer viver isso, o Senhor diz: e tu não lhe falares, advertindo-o a respeito de sua conduta. Se alguém faz isso e você não chega nessa pessoa advertindo, olha, muda de vida, isso que você está fazendo é errado, o modo como você está vivendo, o modo como você está lidando com as coisas não agrada ao Senhor. O ímpio vai morrer por própria culpa, ou seja, ele vai perder a salvação, ele pode ir para o inferno por culpa dele. Mas se você teve a oportunidade de corrigir e não corrigiu, eu te pedirei contas da sua morte. Eu te pedirei contas. Meus irmãos, nós somos responsáveis. Na sequência, versículo 9. Agora, o caso ao contrário. Mas, se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa. Ou seja, você viu aquela pessoa que está errando, que está trilhando outros caminhos, que está fazendo coisa errada diante de Deus. Você chega nele: olha, Érica, cuidado, não faz isso, minha filha, muda de vida, cuidado. Nilda, não está certo esse negócio. Dona Aparecida, sempre tem a senhora, né? Não está certo esse negócio, cuidado. Alziro, fulano, não está certo, toma cuidado. Se ele não se arrepender, então você chamou atenção, você mostrou o caminho. Se ele não se arrepender, o ímpio morrerá por sua própria culpa. Ou seja, ele também pode perder a salvação e ir para o inferno, porém tu salvarás a tua própria vida. Está vendo? Que nós temos a responsabilidade no resgate do outro. E aí, como é que nós devemos chegar no outro? Vomitando a nossa raiva? Não, eu disse que não. Segunda leitura nos mostra qual é
tonalidade então da correção que nós precisamos fazer para o nosso irmão. Versículo 8 da segunda leitura: irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Versículo 10, lá no final: o amor não faz nenhum mal contra o próximo, portanto o amor é o cumprimento perfeito da lei. Ou seja, como é que eu vou chegar nessas pessoas e corrigi-las? Com amor. O amor não esconde nada. O amor é sincero. O amor o amor vive na verdade. Amor não é passar panos quentes, não é fazer de conta que não viu, não é fazer de conta que não aconteceu. O amor é sim chegar, olhar dentro dos olhos da pessoa com muita caridade e dizer: fulano, fulana, sabe aquele dia que você falou assim comigo? Sabe aquele dia que você faltou comigo? Sabe aquela coisa que você pegou de mim? Sabe tudo isso que você fez? Pois é, eu fiquei muito chateado. E assim, eu queria tanto reconciliar contigo. Entende, meu irmão? Que uma coisa é chegar com amor e a outra coisa é chegar escorraçando, chegar falando e grita com a pessoa e fala que eu nunca mais, onde é que já se viu falar assim comigo, que não sei o que, você não presta porque você fez isso, isso e aquilo. Aí aponta o dedo na cara da pessoa. O que você vai ganhar? Nada. Você vai ganhar uma briga, talvez a pessoa te responda, vocês vão romper os laços, talvez essa pessoa pode até sair da igreja. Meus irmãos, vamos dar sequência. Vamos lá agora para o Evangelho. E o Senhor nos mostra 4 pontinhos muito úteis para a nossa correção fraterna. Vejam, versículo 15, diz o Senhor: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. É opção corrigir? Sim ou não? Não, não é opção, vai corrigi-lo. O Senhor não está falando para deixar, o Senhor está falando, vai corrigi-lo. Talvez no momento oportuno, na hora oportuna, no jeito de falar oportuno, mas vai corrigi-lo. E aí Jesus continua: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Meu irmão, como é feio a gente já expor os defeitos dos outros na frente de todo mundo. Como é feio aquela briga de família, sabe? Que aí a pessoa já fala o seu defeito, fala em voz alta para todo mundo curtir com sua cara e ainda fica fazer chacota com você depois. Alguém pecou contra você, vai corrigi-lo, mas em particular, para que essa coisa seja decidida só com você. Mas, se ele te ouvir, olha o que o Senhor diz: tu ganhaste o teu irmão. Ganhar para quê? Isso é um termo judeu, para dizer que você ganhou, você conseguiu a conversão daquela pessoa. Ou seja, você ganhou aquela pessoa para Deus. Meus irmãos, a nossa correção fraterna não pode ter em vista descontar a raiva. A nossa correção fraterna tem que ter em vista ganhar o teu irmão para Deus. Ganhar o seu irmão, ou seja, fazer com que ele pare e pense: poxa vida, o que eu fui fazer? Por que eu fui fazer dessa forma? Eu preciso me converter. Mas, na sequência, versículo 16: se ele não te ouvir, olha só, tá vendo? Você chega a sós com ele, no primeiro momento, conversa com ele. Aí o Senhor diz: se ele não te ouvir, toma contigo mais 1 ou 2 pessoas. Opa! Então, para corrigir o Gerson, eu vou chamar: olha, Leandro, vamos lá comigo conversar com o Gerson. Ele está meio desgringolado, ele está fazendo as coisas. Vamos lá também, Marrone, vamos lá conversar com o Gerson. A gente precisa ganhar esse irmão de volta para nós. Ele é uma pessoa boa, mas ele está meio assim, ó, capengando aqui. Então, vai entre 1 ou 2 pessoas, conversa com a pessoa, tenta ganhá-la, não tenta atacá-la. Mas, versículo 17: se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Aí sim, se o Gerson não der ouvido, aí sim nós precisamos chamar a comunidade, chamar mais pessoas. Para quê? Para poder ganhar este irmão para Deus. Quem sabe até chamar o padre para ajudar nesse processo. Mas, meus irmãos, em todo este processo nós precisamos ter em mente: eu quero ganhar o irmão para Deus. Ainda tem mais, continua no versículo 17: se nem mesmo a igreja ele ouvir, porque a pessoa pode ser tão cabeça dura, mas tão ruim, que às vezes nem a comunidade, nem aquele grupo de amigos de igreja ele vai ouvir. Se nem mesmo a igreja ele ouvir,
Seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. E aqui eu destaco duas coisas. Veja bem, meus irmãos, às vezes nas nossas famílias existem pessoas que fazem muito mal. Vamos supor, vamos pegar aqui um exemplo: bebe demais, fica agressivo, fala o que não deve, faz o que não deve, sobe em cima da mesa e apronta o escambau. Você toma uma pessoa, não adianta. Toma duas pessoas, vai lá, conversa com ele, não adianta. Você chama mais gente para ir lá, não adianta. Ou seja, para o bem-estar da sua própria família, às vezes é necessário deixar ele lá no cantinho. Mas qual é a intenção? É excluir? Não. E aí, segundo ponto, do tratar como pagão. Como é que a igreja sempre tratou os pagãos? Como alvo de evangelização. Ou seja, além da possibilidade de deixar ele ali de castigo, talvez para pensar no que fez, para sentir a falta mesmo que é viver na família, na comunidade, você não pode abandoná-lo, você não pode excluí-lo, você tem que ir tratando como pagão, você tem que ir lá e reevangelizar, começar tudo de novo. Olha, meu irmão, eu vim aqui te apresentar de fato o amor de Deus para você. Nós queremos te dizer que você não é uma pessoa excluída, que talvez você está passando por um momento de dificuldade, mas nós queremos você na nossa comunidade, nós queremos você na nossa família. Meus irmãos e minhas irmãs, a correção fraterna, ela é um instrumento de evangelização. E às vezes você vai corrigir, e às vezes você vai ser alvo de correção. Nenhum dos dois é muito fácil, nem corrigir da forma correta, e nem ouvir também. Assumir que a gente errou dói no coração também. Mas por isso, nós precisamos então pedir sempre ao Espírito Santo que nos dê essa docilidade. Senhor, quando alguém me corrigir, nessa sequência, com estes termos, com amor, com carinho, com bom trato, para me ganhar para Deus, Senhor, que de fato eu ouça. E aí veja a disposição que nós devemos ouvir. O Salmo cantou para nós: não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Talvez esta pessoa que te corrigiu, com esse carinho que precisa ser corrigido, talvez é o próprio Deus que está te pedindo: meu irmão, toma jeito, muda, toma jeito, converte isso aqui não está muito certo, volta, reza mais, respeita mais sua esposa, cuida mais dos seus filhos, dê atenção para os seus... Não sei, talvez você é uma pessoa boa, mas esse fato, excepcionalmente, está maltratando a comunidade, seja família, seja igreja, seja um grupo de pastoral, seja onde for. Muda, e aí que o Espírito Santo venha sobre nós, para nos dar essa capacidade de, ouvindo esta correção, para que nós possamos ouvir nela a voz de Deus. E quando formos fazer a correção, que nós possamos, no amor, levar a voz de Deus àquela pessoa que precisa.